Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre a estática e abordar na aula de hoje sobre as condições de equilíbrio do corpo extenso. Então, bora lá. Na aula passada a gente estudou a condição de equilíbrio de um ponto material. E a gente viu que se o sistema pode ser considerado como um ponto de massa, basta que a força resultante que atua sobre ele seja nula, porque assim a gente garante o equilíbrio nesse corpo. Agora, veja que essa barra em que atuam duas forças iguais nas duas extremidades, se a gente calcular a força resultante que atua sobre ela, a gente vai ter mais F mais menos F, isso vai dar zero. E aí eu te pergunto, a barra está em equilíbrio? Se você fizer esse experimento, você vai ver que essa barra ela vai girar em torno de um ponto, tá? E esse ponto aí é o centro de massa da barra. Então a resposta é não, tá? Essa condição ela só garante que o centro de massa do sistema fica em equilíbrio. Então, na verdade, ela é uma condição de equilíbrio de translação. Então a barra, o centro de massa da barra, ela não translada, ela não muda de lugar. Porém, a barra roda, tá? Então, eu acho que ficou claro que a gente vai precisar de mais uma condição de equilíbrio, né, que está diretamente relacionada ao torque. O torque é o momento de uma força, é uma grandeza que já era conhecida lá da Grécia Antiga, tá? Por meio das suas construções e também por meio das alavancas. Tem uma frase muito famosa atribuída ao filósofo grego Arquimedes, que disse assim: dai-me um ponto de apoio que eu movo o mundo. É claro que essa é uma frase, uma situação hipotética, né? Mas o que realmente ele queria mostrar com essa frase é o poder das máquinas simples, tá? O que ele queria dizer é que não importa a massa, dependendo do ponto de apoio, você pode criar um sistema de alavancas em que você consegue erguer, tá? É claro que essa alavanca ela tem que ser muito rígida para aguentar esse esforço, mas é a ideia que é o importante aqui, tá? E veja que com o passar do tempo, as civilizações foram aprimorando essas máquinas e criando várias das ferramentas que a gente utiliza hoje em nosso dia a dia, tá? Tal como os alicates, quebra-nozes, pinças, guindastes. Além disso, né, como a gente falou na outra aula, o entendimento dessas grandezas que permitem que o corpo permaneça em equilíbrio, isso também permitiu a evolução da construção civil. Tá? Então, muitas das obras, né, de engenharia que você acompanha ao longo do tempo, você vê essa evolução conforme esse conhecimento foi sendo aprimorado, além de, claro, outros conhecimentos também que são importantes para a construção civil. Mas então, antes da gente falar sobre o equilíbrio, é importante a gente entender o princípio dessas alavancas e principalmente o conceito de torque ou momento de uma força. Tá? Então, o que é? O torque ou momento de uma força é a grandeza capaz de produzir rotação em torno de um eixo. Tá? O termo até mais correto seria falar que é uma grandeza que tem capacidade de produzir aceleração angular. Então, assim como a força resultante ela produz aceleração, o torque produz aceleração angular, tá? Veja aí nesse exemplo da figura que para soltar uma porca a gente aplica uma força perpendicular à chave da boca. Essa força é produzida a uma distância da porca. E uma das coisas que a gente percebe é que quanto maior o tamanho dessa chave, mais fácil é da gente soltar a porca. Não é assim? E você pode entender isso também por meio de uma porta. Seria mais fácil fazer essa porta girar pela força 1, que está aí, ou pela força 2? No dia a dia você já sabe
que seria através da força 1, tá? Então veja que o torque, ele tem uma relação da força aplicada e também da distância dessa força ao eixo de rotação, tá? Então o fato de F1 estar mais longe do eixo de rotação faz com que ela produza um torque maior, tá? E ainda tem mais um fator, mas nós vamos entender melhor sobre isso agora, tá? Voltando ao exemplo da chave de boca, nós sabemos também que se a gente não faz uma força perpendicular à chave, a gente estaria desperdiçando uma parte desse esforço. Tá? Então, uma maneira da gente definir o torque é o que vem a seguir. Tá? Eu vou traçar uma linha que passa pela força. E essa linha a gente dá o nome de linha de ação da força. Agora vamos tomar o ponto escolhido como eixo, que está aí na porca, e ver qual é a distância dele até a linha de ação. Veja que essa distância, por definição, é a menor possível, e portanto é a distância perpendicular. E essa distância, que a gente dá o nome de D, recebe o nome de braço de alavanca. Em alguns livros texto também utiliza a letra B de braço, tá? Assim, nós definimos o módulo do torque ou do momento de uma força como sendo a letra grega tal igual a F vezes D, sendo a unidade no SI Newton vezes metro. Então essa letra grega aí tal, para você desenhar ela, você coloca um tio e faz uma perninha, tá? Então essa é a letra que a gente vai usar aqui para representar o torque. E veja que ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do giro que ele vai provocar na peça. E a gente convenciona o torque positivo se a força promove o giro no sentido anti-horário, tal como está acontecendo aí no caso da chave. Tá? E para você enxergar isso, basta ver essa linha pontilhada azul, que indica o giro efetuado na peça por essa força. Tá? Então, tal igual a F vezes D é uma das formas de calcularmos o torque. É uma das formas mais simples, tá? Da gente fazer essa conta. Tá bom? A outra forma, a gente pode pensar da seguinte maneira. Quando a gente aplica a força na chave, o ponto de aplicação dessa força está a uma distância r do eixo de rotação. Tá? E a gente vê que a força ela forma um ângulo entre essa força e a direção da distância r. Tá? Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Então veja, no triângulo retângulo aí da figura, se a gente faz seno de alfa igual a d sobre r, então a gente pode escrever que o D, que é o braço, é igual a R vezes seno de alfa. Substituindo então na primeira expressão do torque do slide anterior, podemos também calcular o torque de uma força como sendo o produto da força vezes a distância radial R vezes o seno do ângulo. Ok? A unidade continua sendo Newton vezes metro. Mas o intuito dessa aula, gente, é estudarmos as condições que tornam possível o equilíbrio estático do corpo. E para isso acontecer, a gente precisa garantir, então, três coisas. A primeira delas, que a força resultante, ou seja, a soma das forças externas que atuam sobre o corpo, seja nula, certo? A segunda condição, que o soma dos torques externos que atuam sobre o corpo em relação a qualquer ponto seja nula. E a terceira é que a velocidade ou momento linear desse corpo seja nulo, porque daí você garante que seja um equilíbrio estático. Se só essas duas condições, força resultante igual a zero e torque resultante igual a zero, forem aplicadas no nosso sistema, você só garante o equilíbrio, né, a condição de inércia, vamos assim dizer, né, o corpo com velocidade igual a zero ou com velocidade constante, né, a velocidade do centro de massa constante, ok? E sobre a questão do equilíbrio, é importante a gente falar também sobre o centro de massa ou centro de gravidade. Veja que para corpos homogêneos e simétricos e num campo gravitacional constante, o centro de massa e de gravidade ficam no mesmo lugar,
e no centro geométrico do corpo. Tá? Tomando como exemplo essa barra, a gente sabe que quando apoiamos ela usando um único suporte, a gente tem que fazer isso exatamente no centro de massa. Tá? E aí, nesse ponto, o que vai acontecer? A força normal que o suporte exerce sobre a barra anula a força peso da barra. Né? E aí, como nenhuma delas vai produzir um torque resultante, então nós temos aí um equilíbrio desse sistema. Tá? Agora, se a gente desloca o ponto de apoio, aí vai aparecer um torque devido à força-peso, tá? Porque você vai ter uma distância da força-peso até o eixo aí desse suporte, tá? Então a força normal ela não vai mais conseguir equilibrar a força-peso e a barra vai iniciar um movimento de rotação, tá? Veja que determinar esse centro de massa é muito importante para a gente saber a posição de equilíbrio de um corpo, né? E, por fim, calcular as condições de equilíbrio. Para dar um exemplo dos tipos de equilíbrio que a gente tem na natureza, dá uma olhadinha nesse tambor, né? Onde a gente grudou uma caixa na parte de baixo dele. Isso vai fazer com que o centro de massa do tambor que estaria no ponto O, ele vai se deslocar para baixo. Então, dessa forma, o conjunto da forma como está, ele está em equilíbrio estável. Tá? Agora veja, se eu empurrar o tambor para o lado direito, a caixa vai acabar subindo do lado oposto, correto? Então, isso aqui é o que vai acontecer. E nessa situação aí, o centro de massa ou centro de gravidade vai sair da posição de equilíbrio, que é no ponto mais baixo no campo gravitacional. E aí vai aparecer um torque devido à força-peso. Aonde que aparece esse torque, professor? A gente coloca a força-peso, acha a linha de ação da força, lembra? E por fim traça a distância do eixo até essa força, a menor distância. E aí a gente tem o braço D. Então o torque é dado, nesse caso, como a força-peso, M vezes G, vezes esse braço D. E o que esse torque vai fazer nessa peça? Se você pensar um pouquinho, ele vai fazer com que o tambor volte à posição de equilíbrio, que nem vocês estão vendo aí. Então, com isso, a gente classifica o equilíbrio em três tipos. Ele pode ser estável, instável e indiferente. O estável é como a gente viu anteriormente. Se a gente desloca o corpo da posição de equilíbrio, o torque que vai ser gerado ali vai retornar ele para a posição de equilíbrio. Já no equilíbrio instável, o corpo sofre a ação do torque que vai favorecer o deslocamento e ele não retornar para a posição que ele tinha no começo, tá? Que nem vocês estão vendo aí na figura. E por fim, o equilíbrio indiferente é o equilíbrio que você pode mover esse tambor para qualquer posição, que ele vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Ele vai ficar em qualquer posição que ele assuma, ele vai estar na mesma condição anterior, tá bom? Então essa ideia, gente, ela pode ser aplicada para entender o equilíbrio de estruturas. Veja que uma estrutura ela permanece em pé enquanto a projeção do centro de massa permanece dentro da base. Se a estrutura ela se deslocar, ela ficar inclinada de tal forma que o centro de massa sai para fora da base, aí a estrutura ela rui. Você vai ter um torque que vai fazer então essa estrutura rodar e ruir, tá bom? Um exemplo clássico aí de estrutura que tem uma inclinação e que não cai é a Torre de Pisa. Né? Embora alguns anos atrás ela tenha sofrido aí algumas intervenções para reduzir um pouco a inclinação. Tá? Mas também alguns prédios lá da cidade de Santos que não tiveram uma fundação tão bem feita, né, pelo conhecimento até que se tinha na época, então alguns prédios começaram a inclinar e hoje tem que ser feita uma intervenção para reduzir essas inclinações. Tá joia, gente? Então, com base em tudo que nós discutimos aqui, como é que a gente faz para resolver problemas de equilíbrio? Então, vamos tomar como exemplo essa gangorra em que eu tenho o pivô embaixo do centro de massa. Tá? Então, isso garante que não tem torque devido à força peso e nem devido ao normal,
se a gente escolher ali esse ponto como o eixo nosso para calcular os torques, tá? Então, o que a gente faz aí? A gente aplica, né, as condições de equilíbrio aí sobre a gangorra, né? Então, para fazer isso, você tem aí essas duas forças F1 e F2, basta você conhecer as distâncias entre elas, tá? Então veja aí, ó, se eu aplicar a primeira condição de translação, eu tenho que F1 mais F2 mais P é igual a normal. Já a segunda condição diz que o torque tem que ser nulo. Então, como o sentido anti-horário é positivo, a gente vai ter aí o seguinte, que F1 vezes R1 é o torque que faz a barra girar nesse sentido positivo. Já F2 vezes R2 é o torque que faz a barra girar no sentido horário. Então, a gente pode escrever que F1R1 menos F2R2 é igual a zero, tá? Então, com essas duas equações, a gente consegue resolver esse sistema, né? Determinar aí a massa da barra ou determinar a distância de um ponto de aplicação da força até o eixo e assim por diante. Vou fazer mais um exemplo da gangorra em equilíbrio. Então, eu tenho uma gangorra que tem uma massa de 1 kg e é pivotada aqui pelo seu centro de massa. Acrescenta-se a essa gangorra duas massas aqui, uma do lado direito, que tem 5 kg, e uma desconhecida. Essa massa de 5 kg vai fazer uma força F2 a 40 centímetros da barra. Já essa massa desconhecida vai produzir uma força F1 a 10 centímetros da barra. Então ele quer saber qual é a massa dessa pilha aqui de tijolos, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar as condições de equilíbrio sobre essa barra. E aí marcar as outras duas forças que atuam. Além de F1 e F2, eu tenho a massa vezes a gravidade e a normal, tá? Como elas atuam aqui no centro, e eu vou adotar o eixo nesse ponto, então essas duas não vão produzir torque, tá? E aí o torque, devido à força 2, ó, como é no sentido horário, ela vai ser negativa. A força F2 é feita pelo peso dessa barra, que a gente calcula como a massa vezes a gravidade vezes a distância ao eixo, que é de 0,4 metros. Então esse aqui é o torque da força 2. Já o torque da força 1, ele é a massa vezes a gravidade vezes a distância, que é 0,1. Veja que ele quer saber a massa, então a força é produzida pela força-peso, que é o produto da massa vezes a gravidade. E aí a gente substitui nas condições de equilíbrio. O torque resultante é zero, então menos 50 vezes 0,4 mais M1 vezes 10 vezes 0,1 igual a zero. Então, menos 20 mais M1 é igual a zero, então a massa da pilha aí de tijolos é de 20 kg. Ok? Então veja que interessante, ó. Como a distância aqui ela é 4 vezes menor do que essa, então a força para manter essa gangorra em equilíbrio tem que ser 4 vezes maior, né? Então a massa é 4 vezes maior e a força também. Ok? Interessante, né? Aí se eu quiser saber qual é o valor da força normal, eu posso aplicar a condição de equilíbrio de translação. E aí eu tenho o seguinte, que a minha normal para cima menos F1 menos F2 menos mg é igual a zero. Tá? Então, aí substituindo os valores de cada uma das forças, a gente chega que a normal vale 260 newtons. Então vamos lá, exercício 1. Na figura, o segmento AB representa uma barra homogênea de 1 metro de comprimento que é mantida em equilíbrio mecânico na posição horizontal. A barra está apoiada num ponto a 25 centímetros da extremidade A e o módulo da força aplicada na extremidade B é de 2 newtons. Determine item A o peso da barra e item B a força de reação do apoio. Então vamos lá, como a barra é homogênea,
eu sei que o centro de massa dela vai estar exatamente no centro geométrico dela, mais ou menos por aqui. Então aqui atua a força peso da barra. Ele deu também que a distância aqui até o eixo da extremidade A é de 25 centímetros. Como esse ponto está a meio metro daqui, 50 centímetros, então daqui até aqui é 25 centímetros também. Certo? Então daqui até a extremidade B, 50 centímetros. E está faltando uma força, que é a força normal que o apoio faz sobre a barra. Então, sobre a barra atuam a força F, peso e normal. Para a gente poder determinar o peso e aplicar as condições de equilíbrio, a gente precisa escolher um eixo. Tá? O local mais adequado aqui é no suporte. Por quê? Porque a gente não conhece o valor da força normal. Então, a gente colocando o eixo aqui de rotação, para calcular o torque da força normal é nulo. Só vai sobrar o torque do peso e da força F. Tá? Então vamos lá. Torque resultante tem que ser igual a zero. Nós vamos ter o torque da força peso da barra, que ele está pedindo, que é um torque horário. Então vou ter menos peso da barra vezes a distância, que é 25 centímetros, mais F vezes 75 centímetros. Isso é igual a zero. Veja você que eu não converti a unidade, porque a unidade de centímetro ela aparece nos dois termos e corta. E aí vai sobrar para a gente aqui 25 peso de B igual a 75 F. Então, peso da barra vai ser 75F dividido por 25. 75 por 25 dá 3. Força F vale 2. Então, a força peso vai ser 3 vezes 2, 6 newtons. Então, esse aqui é o item A. Item B, a força de reação do apoio é justamente a normal. E aí basta a gente aplicar a condição de que a força resultante é zero. Então, para cima nós temos a normal mais a força F e para baixo o peso contra as duas, né? Então, isso aqui é igual a zero. Portanto, a normal vai ser igual ao peso da barra menos F. Então, a normal vai ser 6 menos 2. Normal é 4 newtons. Exemplo 2. Na figura abaixo, a viga é homogênea e pesa 600 newtons. Determine a tração no fio, dado seno e cosseno. Então vamos lá, como essa barra é homogênea, ou seja, ela tem densidade uniforme, então o peso atua exatamente no centro geométrico dela, tá? Aí nós vamos ter aqui um fio, então temos uma força de tração aqui nesse cabo, e aí nós temos uma força que a parede está fazendo na barra. Mas se a gente colocar aqui como sendo o nosso eixo de rotação e calcular o torque com relação a esse ponto, então a gente não precisa se preocupar com essa força, porque ela não vai produzir torque. Então nós só vamos ter essas duas forças se equilibrando. Tá? Então vamos calcular cada um dos torques com relação a O. Tá? Então, o torque da força peso primeiro. Como ela é no sentido que faria a barra girar no sentido horário, ela vai ser um torque negativo, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, menos o peso vezes a distância. A distância, ó, é essa daqui, que vale 0,6. Então, como o peso é 600, então menos 600 vezes 0,6. Então, isso aqui vai dar 3,6
360 newtons vezes metro. Já o torque devido à força de tração, a gente pode calcular aqui pensando o seguinte, esse ângulo de 60 ele está aqui, tá bom? Então o torque vai ser a força F vezes R vezes o seno do ângulo, tá? Então aqui vai ficar T, que é desconhecido, a distância 1,2 vezes seno de 60. Professor, mas por que é T seno de 60? Uma maneira de você entender também é você tomar a componente da tração. A componente da tração que vai fazer torque é essa perpendicular aqui. Tá? E como ela é sem o ângulo de 60, então por isso que fica T seno de 60. E aí você pode fazer essa força T seno de 60 vezes o braço, que é 1,2. Tá? Então aqui o torque da tração vai ficar 1,2 vezes 0,87 T. E aí basta a gente fazer, né? Torque resultante é zero, que é a soma, né? Torque do peso mais o torque da tração, menos 360 mais 1,2 vezes 0,87 T igual a zero. Isso aqui vai dar 1,044 T igual a 360. Portanto, a tração será de 345 newtons. Exemplo 3 da FUVEST. O guindaste da figura acima pesa 50.000 newtons sem carga. E os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a menos 5. O centro de massa do guindaste sem carga está localizado na posição menos 3 e y igual a 2. Então, nesse ponto aqui. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa. Então, vamos lá. Quando a gente tem só o guindaste, então a força-peso dele atua nesse ponto aqui, no centro de massa do guindaste. Quando a gente acrescenta uma massa aqui, a gente vai ter esse peso produzindo torque nessa direção aqui. Tá? Então aqui é o peso P, que é o que ele quer saber. E aí a gente tem que calcular esses torques em relação a algum ponto para poder determinar o valor de P. Você pode até pensar assim, esse guindaste, se ele fosse girar, ele giraria em relação a que ponto? Embora você possa calcular o torque em relação a qualquer ponto daí do guindaste, não tem problema. Acontece que a gente não conhece, né, algumas forças, como por exemplo, ó, a normal que atua aqui na roda 1 e nem essa normal aqui em 2. Tá vendo? Mas o que eu sei é o seguinte, quando eu coloco a maior carga possível aqui, esse guindaste ele vai querer começar a girar em relação a esse ponto aqui. Então, nessa situação limite, essa normal aqui, ela é zero. Tá? Então, a gente colocando o eixo aqui, a gente consegue determinar o P. Então, vamos lá, o torque resultante tem que ser zero. Então, o torque devido ao peso do guindaste vai ser o peso do guindaste vezes a distância aqui, ó, de 0 até dar 3 metros, né? Ela vai produzir um torque que é anti-horário, é nesse sentido aqui, então é positivo, menos o peso aqui da carga vezes a distância. No caso, a distância aqui até esse ponto é 2. Que distância que é essa, professor? A gente tem que pegar o braço da alavanca, lembra? Que é essa distância aqui, ó. Ó. Certo? A gente está pegando o braço da alavanca. Então, isso aqui tem que ser igual a zero.
Então, 2P é igual a 3 peso do guindaste. Peso do guindaste é de 50.000 newtons. Então, é 3 meios de 50.000. Tá? Se você fizer essa continha, vai dar 75.000 newtons. Tá? Isso aqui equivaleria aí a uma carga de 7.500 quilogramas. Tá? Então, você sempre divide por 10 para você ter uma ideia de massa. Então, se alguém fala tantos newtons, se você quer ter uma ideia mais ou menos, você divide por 10 e descobre qual é a massa daquilo, ok? Exercício 4 do Enem. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente em um outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então aqui nós temos um desenho esquemático dos 5 dispositivos aí e veja o seguinte, que a força potente é a força que é aplicada pela pessoa. Então a pessoa aplica a força, por exemplo, aqui no alicate e o que vai acontecer? Esse alicate vai aplicar a força numa peça aqui e essa peça ela vai resistir a essa força que você aplicou, né? E o que acontece? Essa força aqui, ele quer saber quando a potente é maior do que a resistente. Para a gente saber disso, basta ver a distância da força até o eixo, que é o tal do braço. Quando a distância aqui, ó, da força resistente até o eixo, ela é menor do que essa daqui, então implica que a força de resistência, ou a força resistente, ela é maior. Então é por isso a razão de ser do alicate. Com uma força pequena, você consegue amplificar essa força e aplicar no objeto que você quer apertar. Tá? Agora vamos para a pinça. A pinça você quer pegar o objeto que está aqui na ponta, né? O objeto ele vai estar aqui na ponta dele, tá? Então você vai fazer uma força aqui e aí a força de resistência vai estar aqui, ó, tá? Só que veja, nesse caso, a distância da força potente até o nosso eixo de rotação, ó, essa distância aqui, ela é menor do que essa. Então implica que a força potente aqui ela é maior do que a força de resistência que está em verde aqui, tá? Então, resposta: alicate e pinça. Alternativa A. Se você pensar nas outras, é a mesma ideia, né? A força potente está aqui, mais distante do que a resistente, ó, na carriola também e no abridor também. Em todas elas, a força potente está mais distante do ponto de rotação da ferramenta. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me procurem nos atendimentos ou pelo chat do Moodle. Um grande abraço.